Vamos iniciar lembrando brevemente o objetivo da física ambiental, que é descrever o ambiente que vivem os organismos vivos a partir dos instrumentos da física. Cito aqui as disciplinas de termodinâmica, ótica, física moderna. Da termodinâmica, temos a noção de sistema. A porção do meio ambiente separada por uma fronteira para estudo é um sistema aberto. Essa fronteira é permeável ou semipermeável, de tal modo que existe uma interdependência entre as partes do sistema, os subsistemas, e uma interdependência do sistema com sua vizinhança. O fluxo de energia e matéria através da fronteira do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema altera as propriedades do sistema e também o sistema altera a vizinhança, de tal modo que o sistema é complexo. Uma outra característica dos sistemas ambientais é a necessidade de descrevê-los em diferentes escalas de tempo e espaço. Vamos iniciar com as escalas de tempo. A meteorologia, do grego meteoros, que quer dizer elevado no ar, e logos, que significa estudo, é a ciência que estuda a atmosfera. A meteorologia ocupa-se principalmente com a previsão de tempo. Quando fala-se aqui tempo, é o tempo meteorológico. E a climatologia ocupa-se com o estudo do clima. Tudo isso no México. Agora vamos com a previsão do tempo com a Ermelinda de Assis. Tudo bem, Ermelinda? Tudo ótimo, Sérgio. E como é que tá o final de semana em São Paulo, esse tempo? Não sei. Como assim, Ermelinda? O tempo tá tão louco, né? Mas o nosso Rio de Janeiro querido vai estar sol. Aí é você que tá dizendo. Responsabilidade sua. Eu sairia com um guarda-chuva, uma capa, por via das dúvidas, né? Vai que. Salvador. Tá lá. Salvador tá lá. Comida boa, aeroporto lindo. E algum lugar do país vai fazer sol, Ermelinda? Se eu tivesse que arriscar, eu diria Cuiabá. Mas tô indo assim mais pela intuição. Questão de calor, de frio. Diria que em Teresina deve estar um bafo do cão e que Porto Alegre aí já deve estar mais fresco, mas também tô bem calcada no preconceito mesmo, tô indo mais pelo lugar comum. Tá, questão de mínimo e máxima. Você pode falar alguma coisa? A máxima eu acredito que não passe de 41, 42, assim, no máximo, em algum lugar do Brasil, né, mais quente, e que a mínima não passe com certeza de 0 em outro lugar do Brasil, já mais frio. Tá, Ermelinda, minha querida, tem algum lugar no Brasil que você possa dar qualquer tipo de previsão? Em São José dos Pinhais, chove e tem rajadas de vento no final da tarde, porque minha tia mora lá e o joelho ruim dela, quando dói, não tem erro. Bom, fica a dica aí pra quem é de São José dos Pinhais, né? Futebol. Bem, com exceção de comida boa e qualidade do aeroporto, as categorias descritas nesse vídeo do Porta dos Fundos são comuns de uma previsão de tempo: nebulosidade, precipitação, temperaturas máximas e mínimas, ventos, umidade relativa do ar. É óbvio que a previsão apresentada pela moça do tempo Ermelinda de Assis não tem qualquer caráter científico. Diga-se ainda, com relação à capacidade da tia da Ermelinda de Assis de prever o tempo devido suas dores nas articulações, não existe qualquer comprovação científica dessa correlação. Vejam, por exemplo, esses 2 artigos de revisão. Uma informação. O vídeo tem também a previsão do futebol. Eu cortei porque não é foco da aula, mas é tão precisa quanto a previsão do tempo deste canal e está disponível no YouTube. O tempo meteorológico é o estado físico da atmosfera em momento e local determinados. Como exemplos, tem-se com sol, com nebulosidade, com chuva, sujeito a raios e trovões. Já o clima é a descrição estatística de quantidades relevantes em um período de tempo longo. Aqui alguns exemplos dos climas que encontramos no território brasileiro. Para se caracterizar o clima de uma região, fazem-se necessárias longas séries históricas de dados. A Organização Meteorológica Mundial define normais meteorológicas como valores médios calculados para um período relativamente longo que compreenda no mínimo 30 anos consecutivos. É necessário se observar que não haja anos atípicos.
é preciso ter uniformidade na série, isto é, invernos semelhantes, verões semelhantes, períodos de chuva semelhantes, etc. Vamos definir duas categorias importantes. Elementos climáticos, que são variáveis que caracterizam o clima, temperatura, pressão, umidade do ar, precipitação, radiação solar, ventos, e fatores climáticos, que são características físicas que determinam o clima. A altitude, a latitude, continentalidade, topologia do terreno, cobertura, etc. Temos aqui um esquema gráfico dos valores de uma variável, por exemplo, temperatura. Então, o tempo é a condição atual da atmosfera, representado por uma única linha vertical nesse gráfico. Depois de uma longa série histórica de dados, podemos definir o clima da região a partir de uma média desses valores, desconsiderando os anos atípicos. Podemos aqui observar no gráfico o que seria uma mudança climática. Não é apenas um ano atípico ou um período atípico. É preciso que essa mudança se mantenha para que possa ser chamado de mudança climática. Representações espaciais do meio ambiente podem abranger toda a superfície terrestre, uma escala espacial global, ou, qualitativamente falando, outros 3 níveis. Macro, na representação de grandes áreas, como continentes, países, bacias hidrográficas, planícies. Micro, para pequenas áreas, e uma escala intermediária, a mesoscala. Observe na classificação climática de Köppen, principal exemplo de macroescala, que as letras que descrevem a macroescala dividem os climas sobre o planeta Terra em 5 grupos climáticos principais. A. Tropical. B. Seco. C. Temperado, média latitude úmido. D. Continental, média latitude seco. E E. Polar. Apenas o grupo B, seco, que descreve as regiões desérticas e semiáridas, não faz referência à latitude. Os grupos B, C e D fazem referência à precipitação. O grupo D faz referência à grande continentalidade das regiões próximas ao polo no hemisfério norte. Condições diferentes de cobertura do terreno irão gerar microclimas diferentes. Veja aqui exemplos: estufas, viveiros florestais, parques e praças, pastagens. A topoescala refere-se a fenômenos em escala local condicionados à topografia do terreno. São fatores topoclimáticos, isto é, condições do relevo local, exposição e configuração do terreno. A altitude irá fortemente influenciar a temperatura, por exemplo, e a face da encosta, a sua insolação.